Gente, hoje eu gostaria de fazer um pedido de oração. Na verdade, é um pedido geral, né? Um pedido de oração a Deus em favor de mim, de você, de nós todos. Eu gostaria de ler com vocês Neemias, capítulo de número 2, dos versos 1 ao 3. A palavra de Deus diz assim: Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele. Eu tomei o vinho e dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: Por que está triste o teu rosto? Porque você não está doente. Isto não é outra coisa senão tristeza de coração. Bem, deixa eu fazer uma pausa aqui e contextualizar isso aqui. Em que contexto isso foi dito, isso aconteceu? Esse é um texto que trata do momento em que Neemias, que era uma espécie de copeiro do rei Artaxerxes, e ele está diante do rei, ele está servindo o rei, e como o texto diz, ele nunca tinha servido o rei, ou mesmo entrado na presença do rei triste, com o coração abatido, com o rosto abatido. Nunca, o texto diz. Então, aqui eu já tiro uma primeira grande lição. Claro que guardadas aqui as proporções, falando do nosso rei, que é o Senhor Jesus, o Salmo 100 vai dizer que nós devemos servi-lo com alegria, né? Servir ao Senhor com alegria. Mas o pedido de oração vem agora, que eu gostaria de fazer por nós todos. A palavra que eu gostaria de orar por nós nesta manhã. Eu percebo que quando o rei bate os olhos em Neemias, o seu copeiro, ele percebe, veja bem que o rei aqui, ele não é crente, ele não é um rei temente a Deus. Mas ele bate os olhos em Neemias e ele percebe que Neemias não está bem. E inclusive ele tem um discernimento fantástico. Ele olha e diz: você está triste, o que está acontecendo com você? Você nunca entrou na minha presença triste assim. Você não está doente. Olha que discernimento. Ele está dizendo: você não está doente, você não está passando por uma situação patológica, não está sentindo uma dor. E tem outra, ele vai dizer: isso aí não é outra coisa senão tristeza de coração. Você está com o coração angustiado, você está com o seu coração apertado. E eu assim acho fantástica a leitura que esse rei tem do seu servo. Batendo os olhos em Neemias, ele consegue identificar que o Neemias não está bem. E aí ele diz: o que está acontecendo com você? E o Neemias vai abrir o coração, ver aí uma oportunidade, né? E só para a gente não ficar sem esse entendimento, Neemias acaba pedindo nessa oportunidade que o rei abrisse aí as portas, desse ao próprio Neemias a chance de reedificar os muros de Jerusalém, o que vai acabar acontecendo com o apoio, com o aval do rei. Mas o ponto que eu gostaria de apresentar a Deus aqui em oração hoje, o pedido de oração, é para que Deus nos dê um coração mais sensível, para que Deus nos dê uma graça de ter uma leitura adequada das pessoas que estão do nosso lado. Às vezes nós temos servos, temos pessoas que nos ajudam, temos amigos, temos pessoas que estão nos servindo e as pessoas não estão bem. Gente que sempre entrou diante de nós alegre, feliz, sempre nos ajudou. E hoje você olha, está com um espírito abatido, está com um semblante caído. E aí a gente não percebe. As pessoas estão numa guerra, numa luta, numa batalha grande. E às vezes nos falta esta sensibilidade, esse tato, essa leitura de olhar para as pessoas e dizer: o que está acontecendo com você? E é isso que eu gostaria de pedir a Deus nessa manhã, que Deus nos desse um coração sensível, que Deus nos desse olhos alinhados à palavra do Senhor, que Deus nos desse essa graça, esse discernimento de perceber a dor do outro e se importar com a dor do outro. Perguntando: o que está acontecendo com você? Você vê um rei que nem era de Deus, não fazia parte do povo de Deus, não era judeu nessa época, ele teve esse discernimento e às vezes muitos de nós, mesmo dentro da igreja, às vezes até cheio do Espírito Santo, falta esse discernimento. Vamos pedir com a graça de Deus esse discernimento nesta manhã.
Pai, nós oramos a Ti nesta manhã, nesse final de semana, manhã de sábado, pedindo ao Senhor o que eu entendo ser um pedido muito importante: discernimento, essa graça, essa leitura adequada, meu Pai, para as pessoas que estão sofrendo, às vezes tão próximas de nós, às vezes tão perto de nós e nós não conseguimos perceber. Nos dá esse tato, essa sensibilidade para perceber a dor do outro, para nos importar mais, para orar mais, para estender mais as nossas mãos. Em nome de Jesus, oramos e te agradecemos. Amém.